Você está fazendo faculdade de engenharia e não está conseguindo acompanhar as matérias, não sabe como estudar ou como simplesmente definir um planejamento ou um cronograma de estudos? Então se liga nesse vídeo que eu vou te passar aqui 3 dicas para que você consiga acompanhar o curso e ir muito bem nas matérias. Antes de começar o assunto desse vídeo, eu gostaria de me apresentar. Caso você tenha caído aqui de paraquedas, meu nome é Gustavo Viana, eu sou engenheiro e atualmente moro aqui na Holanda e trabalho em uma das maiores empresas de tecnologia na indústria de semicondutores. Se você está fazendo faculdade de engenharia, está no início, no meio do curso, geralmente existe aquelas dúvidas que são: quanto tempo devo estudar? Como eu faço para conseguir acompanhar o curso? Como eu consigo de fato tirar boas notas e evitar reprovar nas matérias? Eu vou te passar aqui 3 dicas que podem te ajudar de maneira extremamente eficiente para que você consiga passar nas matérias e principalmente aprender de fato o que está sendo passado na sala de aula. O primeiro conceito que eu gostaria de apresentar é a quantidade ideal de estudos. Defina a sua quantidade ideal de estudos. Eu defendo a seguinte ideia, por meio da experiência que tive ao longo da minha faculdade, da razão 1:2. O que isso significa? A cada 1 hora de aula, 2 horas de estudo. Mas aí você vai se perguntar: nossa, Gustavo, mas se eu tenho 5 horas de aula por semana ou até mesmo mais, isso significa que eu tenho que estudar 10 horas além da sala de aula? E eu digo que sim, isso é verdade, esse é um número ideal. Caso você esteja estudando em período integral, claro que isso acaba sendo um pouco mais fácil diante da sua realidade, eu entendo, e outras pessoas que precisam conciliar o trabalho e a faculdade ao mesmo tempo, então acabam não tendo todo esse período, mas o número ideal é de a cada 1 hora de aula, 2 horas de estudo. Ou seja, se você tem 15 horas de aula por semana, o ideal seria que você estudasse 30 horas durante a semana com o conteúdo que você vê na sala de aula. Essa razão é um número ideal, como eu comentei. Isso, caso seja possível diante da sua realidade, é de fato algo que vai te trazer muito resultado. Por experiência própria, eu percebi que estudar 2 horas para uma de aula faz muita diferença. Foi assim que eu não peguei DP, não reprovei ao longo da faculdade. E essa é a dica que eu te dou. A primeira dica: que você estude além da sala de aula e procura buscar uma razão que seja próxima a esse 1:2 ou até mesmo 1:1, também já costuma ajudar bastante. Mas o principal, não deixa de estudar. Não pensa que só ir para a aula é suficiente. A segunda dica que eu dou para você que está fazendo faculdade de engenharia é que você faça as listas de exercícios. Praticamente todos os professores, grande parte deles nas matérias, costumam passar lista de exercícios. E essas listas de exercícios são extremamente importantes. Não negligencie as listas de exercícios, afinal, muitos daqueles exercícios os professores costumam usar durante as provas. Então, se você souber como resolver aqueles exercícios, você vai estar de certa forma muito bem preparado para as provas. Então, faça as listas de exercícios, agrega essa dica número 2 com a dica número 1, definindo quantidade de horas necessárias durante a semana para você estudar. E se prepare, faça as listas de exercícios, porque isso vai te ajudar muito. Não negligencie e, de fato, estude a partir da lista de exercícios. E a terceira dica de estudo que eu quero te passar nesse vídeo: se você tem dificuldade em focar, vamos lá, a gente já definiu a quantidade ideal para se estudar. Então você definiu aí a quantidade de horas de estudo durante a semana. Você também sabe que a lista de exercícios são essenciais, mas se você tem a dificuldade em focar, de certa forma sentar e evitar as distrações, tá aqui uma terceira dica de estudo: utilize a metodologia Pomodoro. Se você nunca ouviu falar dessa metodologia, ela é uma metodologia muito simples que basicamente funciona como uma gestão do seu tempo durante o seu período de estudo. Existem várias maneiras de se fazer a técnica Pomodoro, mas a que eu mais utilizei ao longo da minha faculdade foi a de 40 minutos estudados, 10 minutos de descanso. Você faz esse ciclo por 4 vezes e depois descansa por 1 hora. Recapitulando, você vai estudar 40 minutos contínuos,
Você coloca isso no seu relógio, coloca algum alarme para que após 40 minutos você tenha uma pausa de 10 minutos. Durante essa pausa você vai fazer qualquer outra coisa que não esteja relacionado a estudar, você vai realmente procurar limpar a sua mente. Talvez seja mexer no celular, fazer um alongamento, beber uma água, ir no banheiro, conversar com alguém. E após esses 10 minutos, totalizando 50 minutos, você vai fazer esse ciclo novamente, fazendo um ciclo de 4 vezes e no final você descansa por 1 hora. Esse ciclo Pomodoro, ele ajuda demais para que você evite distrações. Ou seja, ao colocar 40 minutos, evite qualquer tipo de distração. Tira o seu celular de perto, feche todas as abas do computador que você não está usando, que vai te distrair. Se você tem algum problema quanto ao ruído, ao som, ou se tem alguém perto de você, procura focar durante esses 40 minutos e entender que existe uma recompensa após esses 40 minutos, que serão os 10 minutos que você vai ter uma pausa, que você vai poder descansar de certa forma e evitar ter aquela fadiga mental, porque o grande problema é pessoas pensam que estudar por 5, 6, 7 horas seguidas é saudável e é normal. Isso não é. O nosso cérebro, a nossa atenção costuma se perder ao longo do tempo. Então, se você está muito tempo fazendo a mesma coisa, é muito mais fácil você se distrair. Então, procura utilizar esses blocos através da técnica Pomodoro. Então, tá aí 3 dicas para você que está fazendo faculdade e que quer ir bem nas matérias, que quer melhorar o seu desempenho dentro da faculdade de engenharia. Recapitulando, a primeira delas, a razão 1:2, defina então os seus horários de estudo, a cada 1 hora de aula, 2 horas de estudo. A segunda dica, que é faça a lista de exercícios. E a terceira, utilize a técnica Pomodoro para que você tenha foco. É isso, mais um vídeo aqui no meu canal, espero que você tenha gostado. Não esquece de curtir esse vídeo e comentar aqui se você já tem aplicado ou tem feito alguma dessas dicas que eu passei nesse vídeo. É isso aí, não esquece de curtir. Também, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e muito obrigado pela sua atenção. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!